Estamos de volta com a Hora da Verdade, agora em seu segundo bloco. E como eu havia prometido no fechamento do bloco anterior, estamos recebendo aqui com muito carinho essa figura simpática deste homem que, graças à sua inteligência, à sua persistência, à sua humildade e, acima de tudo, à vontade de defender a classe trabalhadora, ganhou projeção nacional e internacional e participa agora da Hora da Verdade. Luiz Inácio Lula da Silva, nosso querido Lula, na Hora da Verdade. Lula, segundo as pesquisas, o eleitorado brasileiro continua com medo de ser feliz? Eu diria que não, Poli. Eu diria que não, porque o povo brasileiro, é importante lembrar que há 45 dias atrás eu tinha 42% e o meu adversário principal tinha 16%. Eu acredito que o povo reage nas pesquisas de acordo com as informações que ele recebe. E houve uma propaganda muito grande em torno do real. O real foi intimamente ligado, já de forma proposital, à figura de um dos candidatos. E eu acho que nós temos tempo tranquilo para mudar a situação, e eu digo a você, sem nenhuma preocupação, que eu vou ganhar essas eleições. Acho que o povo brasileiro aprendeu uma grande lição com o que aconteceu em 1989. Acredito que o povo brasileiro hoje tem a maturidade para saber que as coisas não acontecem com facilidade, que é preciso muito trabalho, é preciso muita luta para você poder mudar e engajar quase que metade da população no mercado de trabalho, no mercado de consumo, para fazer as pessoas conquistarem a cidadania. E eu acredito que eu seja a melhor alternativa para que o povo brasileiro possa ver o Brasil voltar a crescer, distribuir renda e riqueza. Edenil. Lula, se você tivesse preferido circular pela Avenida Paulista, Praça dos Três Poderes, ou lá lá entre os ministérios de Brasília, você não estaria melhor ao invés de ter ido para os bolsões de pobreza desse país? Não. Eu acho que a coisa mais certa que eu fiz nessa campanha foi efetivamente as caravanas da cidadania. Eu percorri 41 mil quilômetros de ônibus, de barco e de trem. Passei a conhecer os problemas do meu povo a fundo, passei a conhecer as angústias do povo brasileiro. Em função disso, eu posso te assegurar, Edenil, que nós fizemos o melhor programa de governo que um partido político já fez na história deste país. Ao candidato Lula, eu iria fazer exatamente essa pergunta. Por favor, justifique, em primeiro lugar, uma colocação. Todos somos admiradores da sua trajetória e de ter alcançado a posição que chegou. Agora eu me pergunto, justifique o seu preparo para exercer o Supremo Mandatário da Nação, para ser o Supremo Mandatário da Nação. Eu acredito que não seja necessário justificar o preparo, porque senão eu vou ficar aqui dizendo eu me amo, eu me amo, eu me amo, e aí fica muito ruim para o telespectador. Eu tenho convicção, Cardilho, que você só pode governar uma casa, uma cidade, um estado ou um município se você conhecer o que você está governando. Você não pode governar por ouvir dizer. Eu ouvi dizer que tem pobre na Amazônia, eu ouvi dizer que tem desmatamento, eu ouvi dizer que tem isso. Você tem que estar de corpo presente para ver. É por isso que eu disse, depois das caravanas, que o Brasil não dá certo, porque as autoridades conhecem mais a Europa do que o Brasil. E eu disse, logo que voltei da última caravana, de que ganhando as eleições, 3 dias a gente fica em Brasília fazendo despachos normais e formais que tem que ser feito. Mas durante 3 ou 4 dias você tem que botar o pé na estrada e viver os problemas que o teu povo está vivendo para você poder governar este país. Porque muitos problemas têm soluções muito simples. Eu vou dar um exemplo. Nós chegamos no Rio Amazonas, numa vila chamada Vila São Benedito. Uma vila que mora aproximadamente 400 famílias. Essas pessoas estavam com um poço artesiano, mas sem bomba, porque o prefeito, em função de brigas políticas, tinha tirado a bomba. Ou seja, nós fizemos uma vaquinha no barco, coordenada pelo jornalista Ricardo Couto, que é o meu assessor de imprensa, e nós, com 250 mil cruzeiros na época, conseguimos comprar uma bomba e colocar água para aquelas 400 famílias viverem com o mínimo de dignidade, tendo água para beber. Ou seja, se o presidente da República, o governador ou o prefeito não vai naquela vila, aquele povo que já fazia 3 anos que estava sem água, fica 20 anos sem água. E assim é um sem número de pequenos problemas que, se forem solucionados, você diminui
a péssima qualidade de vida que vive a maioria do povo brasileiro. Um provável segundo turno, você e Fernando Henrique, o Quércia e o Brizola seriam seus companheiros de viagem ou não? Não sei, é muito difícil. Eu aprendi nas eleições de 89 que a gente não pode falar de segundo turno antes de terminar o primeiro. Eu sou muito cauteloso, eu quero ganhar o primeiro turno, quero ganhar as eleições, mas obviamente que eu só posso discutir, Paulo, a questão do segundo turno no segundo turno. Mas você aceitaria, no caso, um apoio do Quércia? Não se trata de dizer que aceita ou não, porque você não recusa apoio. Apoio não é aliança. Aliança é quando você estabelece um acordo entre duas coisas diferentes e você estabelece pontos comuns, né? Você estabelece divisão de poder, você estabelece a questão do ministério, você estabelece programa de governo. Apoio não. O cidadão pode dizer na rua, eu estou te apoiando, e daí? Você não tem nenhum compromisso com as pessoas. Então é cedo para a gente discutir, vamos esperar acontecer o segundo turno. Seguimos com a Hora da Verdade agora, em seu último bloco, nessa entrevista com o candidato a presidente da República pelo Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva. Pergunta do bloco anterior. Primeira providência no comando da máquina pública federal, Lula. Eu sempre digo que é difícil, num país que tem a quantidade de problema que tem o Brasil, você dizer uma única coisa. Eu disse num debate que a primeira proposta minha já foi apresentada dia 9 de fevereiro de 1993, quando eu entreguei ao presidente Itamar Franco o projeto de política de segurança alimentar. Porque nós precisamos resolver o problema da miséria. O problema da miséria só será resolvido com o crescimento econômico do país, e o crescimento econômico do país será resolvido na medida em que você invista no setor produtivo, gerando emprego, tanto na agricultura quanto na indústria, no comércio e no turismo. Portanto, a nossa primeira atitude será dizer ao povo brasileiro quais serão as quatro grandes metas nossas para o primeiro ano de mandato. Ou seja, nós não temos tempo a perder. Nós não vamos acabar nada com um único tiro, porque já se prometeu isso e não se acabou. Mas nós temos que enfrentar os problemas de acordo com como eles se encontram. Por exemplo, a questão do desemprego. Nós estamos prometendo 8 milhões de empregos em 4 anos. Achamos que é plenamente possível resolvermos isso, porque nós queremos investir na agricultura, combinando a produção agrícola com uma agroindústria para gerar emprego nas pequenas e nas médias cidades. Nós queremos ter uma política especial através do BNDES para ajudar a micro, pequena e média empresa. Nós queremos, inclusive, fazer a reforma tributária, diminuindo a quantidade de impostos e simplificando o recolhimento desses impostos. Nós queremos recuperar as nossas estradas, recuperar a nossa educação, recuperar a nossa saúde. Tudo isso dentro de um projeto de geração de empregos a curto prazo de tempo. Porque se você prometer trazer uma indústria automobilística para cada cidade, nem você vai trazer as indústrias e nem tampouco o emprego de uma indústria tão rápido. Mas na agricultura, em obras de infraestrutura, esses empregos poderão ser quase que de imediato. Lula, agora vamos para a ideologia, que até agora não se tocou nisso. Depois da queda do muro e da falência dos regimes socialistas, como é que fica a sua ideologia? Você poderia me dizer, o que caíram foram os regimes e não a ideologia. Mas eu lhe pergunto, como fica a sua ideologia? Fica como sempre esteve. Até porque, Cardílio, se você lembrar bem, você vai lembrar que o PT nasceu em 1980 criticando o sistema da União Soviética. Nós nascemos criticando o regime de partido único, nós nascemos criticando a falta de liberdade e autonomia sindical, nós nascemos criticando a falta de liberdade religiosa, que são 3 pressupostos básicos para que você tenha democracia num país. E isso, para mim, foi até motivo de alegria saber que a podridão do autoritarismo não existe mais. Em 1980, se você pegar a página 3 do jornal A Folha de São Paulo, você vai pegar um artigo meu
parabenizando o Sindicato de Solidariedade que tentava derrubar o regime autoritário na Polônia. Portanto, eu continuo com a utopia. Eu sonho em construir uma sociedade justa, fraterna, solidária, em que o resultado do trabalho seja dividido para que todos possam sobreviver, que não haja diferenciação entre negros e brancos, entre velhos e jovens, entre mulheres e homens. Esse mundo eu espero criar, é uma utopia, e eu acredito piamente que é possível criar esse mundo. Lula, aqui a última pesquisa do Ibope indica que aqui em Minas Gerais você tem apenas 19% dos votos, enquanto o Fernando Henrique tem 51%. Como é que você espera reverter esse quadro aqui em Minas? Você acha que, inclusive, o efeito Itamar funciona aqui em Minas? Eu estou convencido que o povo mineiro não vai faltar aos princípios, né, da liberdade, da luta pela liberdade que o povo mineiro teve. E por isso, pode escrever aí no teu caderninho, Pauli, que eu vou ganhar as eleições aqui no estado de Minas Gerais. Escravos do tempo, já estamos até com o tempo estourado. 2 minutos para as suas considerações finais. Mas deixa eu dar uma colher de chá para ele fazer uma pergunta, eu respondo nesses 2 minutos finais agora. Nessa semana eu lhe ouvi na televisão dizendo que não é contra o Plano Real. É verdade ou não é? Veja, é porque ninguém pode ser contra nenhum plano. O que eu tenho dito publicamente é que a minha contradição com o plano, a minha luta com o plano, é porque o plano prevê a redução de consumo e isso gera desemprego. E a minha proposta, eu acabei de dizer do acordo da Câmara Setorial, é que é possível você controlar a inflação e estabilizar a economia, mantendo o crescimento do nível de emprego e aumentando o salário. A indústria automobilística é o exemplo mais vivo disso, depois do acordo que fizemos na Câmara Setoriais. Eu estou convencido e quero terminar a minha participação no programa agradecendo a vocês 3 e dizendo que eu estou convencido que o Brasil pode dar um salto de qualidade se nós tivermos competência de olharmos para dentro do Brasil e sabermos que as soluções dos problemas do Brasil está dentro do Brasil. Ou seja, nós temos um povo com uma vontade extraordinária, um povo com um potencial fantástico. O nosso povo está cansado de migalha, vale transporte, vale refeição, vale isso, vale aquilo, vale não sei o que lá. Quando na cesta básica, quando na verdade o que o nosso povo está precisando é apenas de uma oportunidade de trabalhar. Porque o trabalho dá à pessoa a conquista da cidadania. E eu acredito que é isso que nós temos que fazer para o Brasil. No nosso programa nós estamos garantindo nenhuma criança em idade escolar fora da escola. Não dá para o governo dizer que não tem dinheiro para construir prédio, porque se você não tiver prédio, mas tiver vontade de dar aula, você dá aula embaixo da sombra de uma árvore e alfabetiza as nossas crianças e o nosso povo. E eu estou convencido que somente nós é que temos condições de fazer isso, e somente nós é que temos condições de estabilizar de forma duradoura e controlar a inflação de forma duradoura. Muito bem, nós agradecemos demais aqui a gentileza, a presença do Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula tem uma série de compromissos ainda hoje, mas se dispôs a vir aqui participar pelo menos de 2 blocos da verdade. Grande abraço, Lula, sucesso, nosso grande abraço também, muito obrigado ao Ednil e ao Dr. José Carlos de Paiva Cardinho. Nós voltamos na próxima semana com mais 1 Hora da Verdade. Fiquem agora com a reapresentação do Telefatos. Boa noite.